Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Peixes, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Peixes. Essa é uma leitura para a área profissional e se vocês quiserem mais leituras como essa, comentem aqui, me contem se vocês gostaram. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com os piscianos que vocês conhecem e para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com. Vamos começar aqui com o Monólogo. O que é que a gente tem para os piscianos, para a área profissional? É hora de liberar a negatividade. Lua cheia em Escorpião. Tem uma questão aqui que é assim, se você tá num ambiente de trabalho que não tá legal, se você tá numa profissão que você não gosta, enfim, se tem algum aspecto assim muito significativo do seu trabalho atual que te desagrada muito, cuidado para você não entrar numa espiral de negatividade, sabe? Porque isso torna a sua experiência nessa situação cada vez pior. Então, a maneira como você lida, a maneira como você enxerga, o que você escolhe cultivar diante do que as pessoas fazem, diante do que as pessoas falam, diante daquilo que é apresentado para você, determina a experiência que você vai ter. Hoje mesmo no meu trabalho, mais uma vez deixaram para a última hora uma comunicação que deveria ser feita num momento bem anterior. E aí uma pessoa até me pediu desculpas por outra pessoa não ter feito a comunicação no momento correto, né? E aí eu falei, esse tipo de situação não me causa mais nenhum tipo de sentimento, porque eu já espero que a pessoa não vai fazer o combinado. Então, assim, eu escolhi não me desgastar mais com aquilo. Quer dizer que a situação não me atrapalha? Quer dizer que a situação não é ruim? Não, a situação continua a mesma. O que mudou foi a forma como eu tô lidando. E assim, eu não tô falando de algo aqui que é legal, né? Ai, não, era uma coisa legal que eu via de um jeito ruim. Não, continua sendo uma coisa errada, continua sendo um problema, continua sendo algo chato, que gera estresse, que gera... Enfim, a falta de decisão de uma pessoa num momento me obriga a tomar outras decisões, a me responsabilizar por coisas que não são minha responsabilidade, enfim, gera consequências para mim. Mas além dessa carga de trabalho a mais que a situação me traz, eu ainda vou alimentar e cultivar sentimentos, sensações ruins, sendo que aquilo vai continuar se repetindo. Então, cada vez que aquilo acontecer, eu vou me adoecer, eu vou sabe? Eu vou me fazer mal. E aí eu não tô julgando o que você sente, não tô dizendo pra você sentir de uma forma diferente. Simplesmente, né? Eu tô dizendo pra você observar, né? Nesse primeiro momento, que sentimentos você está perpetuando. O que você está alimentando. Porque é como eu tava falando, a situação, ela vai ser daquele jeito. Ela não vai mudar. A pessoa não vai mudar. As cobranças vão continuar. Mas o que você escolhe fazer diante disso, já que a situação não muda, sabe? Que a raiva que você sente, a frustração que você sente, os incômodos que você sente, sejam combustível para construir algo melhor. E não
combustível para mais negatividade. Porque no final, quem tá sofrendo, quem tá penando, quem tá se adoecendo é você. E aí, assim, não é invalidando o que você sente, né? É convidando para lidar de uma forma diferente com o que você sente. Escorpião, ele tem uma característica, assim, de ser muito estratégico e até parecer um pouco frio e calculista em alguns momentos em função disso. Mas é o signo da transmutação, né? Traz exatamente essa energia tá, o que é que eu faço com isso tudo de ruim? Porque não vale a pena ficar com você, não vale a pena manter isso na sua energia. Aqui com o oráculo do mapa encantado, que aqui a gente tem para os piscianos. Wide Open. É uma energia muito assim de abertura para o novo. Essa carta me traz bastante a energia do louco também, do tarô tradicional, né? Que é uma carta que fala dessa abertura, desse se aventurar, né? Mas também eu sinto muito aqui essa coisa que eu tava falando antes, de um convite a lidar com as coisas de uma forma diferente. É como se você tivesse também muito fechado para considerar outras formas de lidar com isso, porque você tá tão inundado pelo que você sente, pela sua perspectiva, pelo que você acha, pela raiva, enfim, por tudo de ruim que essa situação já te causou, que você também tá com uma certa resistência a se permitir sair desse ciclo, sabe? Sair dessa energia. E aí você pode até, poxa, mas eu já tô considerando outras oportunidades e tal. Mas eu não tô falando exatamente disso, de você querer sair desse trabalho, de você se propor a isso. É importante também. Mas o que eu tô falando aqui é, enquanto você tá nesse lugar, você vai ficar se destruindo, você vai ficar se atrapalhando, você vai ficar se fazendo mal. Tem uma coisa aqui também, de vocês se abrirem para oportunidades que sejam, que existam para vocês além desse trabalho, dessa situação. Então, fazer freela, criar outros projetos, empreender, né? Fazer outras coisas que não envolvam essa situação, esse trabalho. Isso também tende a ser muito favorável para vocês. Se dedicar a outras possibilidades, porque isso pode expor vocês a uma nova oportunidade profissional. Então, você faz um projeto, você participa de um projeto com alguém, você faz um freela para alguém, e aí uma empresa ou mesmo a pessoa que contratou inicialmente resolve te contratar permanentemente, né? Te oferecer realmente uma posição fixa. Aqui com o tarô do Osho veio a participação, que é o 4 4 de paus. A participação é uma carta que fala muito sobre colaboração, sobre estrutura. Em especial nesse baralho fala muito sobre cada um fazer a sua parte na construção de algo. Então, assim, se eu tenho uma cadeira que ela foi construída para ter 4 pernas, se eu tiro uma perna, ela fica bamba. Ah, mas existem cadeiras de 3 pernas. Ok, mas eu tô falando... Mas se uma cadeira foi construída para ter 4, ela precisa das 4.
para tornar uma cadeira de 3, você tem que mexer ali na estrutura. Então, assim, esse lugar que você tá, cada um tem um papel a desempenhar. E você pode contar com as pessoas. Pode e deve contar com as pessoas. Os seus colegas aqui, alguns colegas aqui, não vou dizer que são todos, né? Mas alguns colegas aqui, eles são fundamentais para o seu trabalho, assim, para você continuar aguentando, digamos assim, mas para você desempenhar um bom trabalho também. E assim, tem um apelo aqui para fortalecer um senso de equipe, tanto para as atividades mesmo, vocês se apoiarem, então um pegar uma coisa do outro e etc., quanto nessa liberação da negatividade. Então, assim, já teve momentos na minha vida profissional que eu percebi, assim, que eu e os meus colegas, a gente tava reclamando muito. Não que não tivesse motivo pra reclamar, né? Mas, assim, ficar alimentando isso tava fazendo mal pra gente. E aí a gente combinou de não ficar mais falando de trabalho, tentar reduzir ao máximo essas conversas, esse tipo de fala, essas reclamações entre a gente. E tem isso aqui também, nessa leitura. Vocês se ajudando a lidar com isso de uma forma diferente, a liberar essa negatividade, né? Aí vamos ver aqui uma cartinha com o tarot divino sobre a energia de vocês. Veio aqui a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela faz um convite ao silêncio, né? A observar mais do que falar. A se interiorizar um pouco mais. Aqui, novamente, tem essa energia um pouco mais estratégica, assim, para olhar para uma situação. O silêncio é muito poderoso, né? E quando eu digo silêncio, não é você ficar muda, assim, é simplesmente você atentar mais para o que você tá falando. Evitar, sim, falar certas coisas, mas quando falar, falar de uma forma muito bem pensada. A sacerdotisa aqui também traz um elemento, assim, de estudos, né? Não sei se vocês estão estudando alguma coisa, estudando para sair desse lugar, mas isso também tá favorável aqui na leitura de vocês. Pede para confiar bastante na intuição, né? Se conectar bastante com esse sagrado interior. Até para trazer mais uma serenidade. E aqui, nessa carta da sacerdotisa, traz Sherazade, né? Que ela contava as histórias para ganhar tempo. Então, essa parte aqui da mensagem, né, dessa leitura, ela traz isso. Você precisa ganhar tempo nessa situação. Você precisa tornar... Assim, você não vai sair dessa situação amanhã, nem depois de amanhã. Você ainda vai ficar um tempo nesse lugar. E o que você escolhe fazer estando aí? Você precisa se ajudar. Você precisa tornar esse ambiente suportável para você. Não só por uma questão, assim, de sobrevivência, de permanência, né? De preservar a sua saúde mental, mas por uma questão de aprendizado também. Porque frustração profissional é uma coisa que você vai encontrar na sua vida profissional inteira. Momentos de frustração, ambientes ruins. Isso volta e meia vai acontecer. Por um motivo ou por outro.
Acontece no serviço público, acontece no privado, acontece você trabalhando para si mesmo. Aqui com o tarô do Jardim da Bruxa, o que é que a gente tem? Deixa eu ver aqui. O mundo, os amantes, o 4 de ouros, o 2 de copas, a força, o carro, o cavaleiro de espadas e o 7 de espadas. Eita! Vamos lá. Você tá num momento... Você tá, de fato, encerrando um ciclo. Só que tem esse... Digamos que tem esse último aprendizado, que ele é muito importante. É como se não desse para você avançar para a próxima fase sem aprender essa lição sobre lidar com a frustração, sobre liberar a negatividade, sobre o ambiente que você está ajudando a criar ali no seu trabalho, né? Veio aqui a carta dos amantes na posição de objetivo nesse momento, né? E a carta dos amantes fala de uma escolha de coração, de uma escolha que seja amorosa, principalmente com você. É justo, é legal, é benéfico para você ficar alimentando essa negatividade, essa mentalidade, essa raiva. Novamente, eu não tô falando que tá errado sentir, eu tô falando o que é que você faz com o que você sente. Pede aqui uma certa disciplina, assim, pra lidar com isso, sabe? Pede aqui também pra poupar, se poupar, né? De alguns desgastes, de algumas situações, mas também de poupar os seus recursos de modo geral. Então, assim, eu tenho 100%, eu tenho uma barrinha de energia que ela vai de 0 a 100. Você vai começar a dedicar cada vez mais da sua energia para o que você quer construir. E cada vez menos para o que você é obrigada a participar hoje. Eu não tô dizendo que você vai trabalhar mal, que você não vai fazer, que você vai ficar irresponsável. Não. Você vai fazer o seu trabalho. Agora, talvez não com a mesma dedicação, talvez não com a mesma energia. Se antes você fazia certos esforços, assim, de tipo, se oferecer para algumas coisas, agora você não vai mais. Porque você tá se preservando, você vai guardar essa energia para fazer seus freelas, para se dedicar a estudar, para passar em algo, para se candidatar para outras vagas, para fazer networking. Você vai aos poucos tirar a sua energia dessa situação e dedicar ao que você quer construir. Porque você precisa parar de dedicar ao que você não quer construir. Tem uma parceria aqui que ela foi muito boa por muito tempo, mas ela não é mais. Você enxerga uma compatibilidade com esse lugar, com essa situação, mas é uma coisa que chegou num ponto que não te ajuda mais. Pode ser que o lugar que você está trabalhando, você sonhou muito em trabalhar nesse lugar, você quis muito trabalhar nesse lugar, você quis muito ter esse cargo. E tá tudo bem, só que você precisa se dissociar desse lugar. Você precisa entender que vocês não são almas gêmeas, assim, sabe?
Foi uma oportunidade que você aproveitou, cresceu, aprendeu e acabou. Vão ter outras oportunidades, vão ter outras vivências. Aqui no desafio tá a força, né? Tá difícil de segurar, não tá uma situação fácil. E tem muito essa resistência da sua parte. Porque você não consegue ser você mesma. É como se essa situação ela tivesse cada vez mais despertando o seu pior, em vez do seu melhor. É bem complicado aqui, viu? Deixa eu tirar só mais uma cartinha para essa carta do carro. Tem uma coisa aqui de se você viaja a trabalho, tentar evitar viagens a trabalho, assim, se não se disponibilizar mais tanto para essas viagens, na medida do possível, óbvio. Se você for, né, se for um dever do seu cargo, enfim, tem muito o que fazer. Mas se outra pessoa puder ir no seu lugar, é bom. As viagens não estão muito favoráveis para você aqui. Tem uma coisa aqui de que você não pode contar com uma pessoa que está acima de você. Você simplesmente não pode contar com essa pessoa para nada. Pode ser seu chefe, pode ser... não necessariamente vai ser um chefe aqui, mas para alguns vai ser, sim. Não considere as opiniões dessa pessoa, o que ela fala sobre você, não deixe que ela te influencie. Faça o que ela pede, né? O que essa pessoa pede pra você, mas tenha o seu senso crítico e preserve o seu senso crítico, né? E assim, não tente convencer, não queira se desgastar, porque essa pessoa ela quer que você faça o que ela quer. E acabou. Ela não quer saber sua opinião, ela não quer saber se você gosta, ela não quer saber se você tem mais conhecimento sobre isso do que ela. Assim, tem pessoas que elas gostam de mandar e elas não estão preocupadas em ter uma autoridade real sobre aquilo, sabe? Uma autoridade embasada, digamos assim. Então, elas não querem muito. Quando elas tomam uma decisão, quando elas exigem algo, elas não querem saber o que você pensa, elas querem que você faça. E se você for subordinado a essa pessoa, você vai ter que fazer. Mas não leve isso como... não leve isso pro pessoal, sabe? Não entenda isso como um ataque a você, uma desvalorização. Porque não é sobre você, é sobre essa pessoa. Ela age assim porque ela é assim. E aí poderia ser você, poderia ser qualquer outra pessoa. Aqui com o Cavaleiro de Espadas, tem uma coisa de vocês usarem mais a comunicação de vocês nas redes sociais para atrair outras oportunidades. Tem uma coisa aqui de fazer alguns cortes também na comunicação, né? É uma leitura que, de modo geral, tá fazendo muito um apelo a mudar a maneira de pensar e se comunicar num contexto profissional, que isso é fundamental. E aí veio o 7 de espadas ali no resultado, que é, cara, você tá se sabotando. Você está se atrapalhando.
Uma outra coisa que esse 7 de espadas traz é, você se sente, é como se você tivesse um sentimento um pouco conflitante, assim, de eu quero sair desse lugar, não quero mais viver isso, mas eu também não quero deixar esse lugar na mão, essas pessoas na mão. Só que, novamente, né, isso você tá se prejudicando, e aqui tá lembrando, você tem que escolher o que é melhor pra você. Você tem que se priorizar. Gatas. Vamos ver aqui uma cartinha de conselho com... Duas cartinhas de conselho com o oráculo Trabalho e Sua Luz. Esse cavaleiro de espadas está me trazendo, assim, muito uma coisa de vocês se divulgarem, sabe? Não tenham medo de se divulgar, de falar do trabalho de vocês, de expor mais o trabalho de vocês. Confie no seu caminho. Se você soubesse que está sendo apoiado, o que você faria? E a Irmandade da Rosa. Eu sinto aqui que tem pessoas ao seu redor para te ajudar, né? Você tem apoio para enfrentar essa situação e para sair desse lugar. Puxar duas cartinhas também do tarô acástico. A Musa Invertida e Amorosos Elementais. Essa carta da Musa, ela vem confirmar aquilo que eu tava falando, de que esse lugar, ele já fez sentido, mas ele não faz mais. Esse lugar, esse trabalho, essa situação está matando a sua inspiração, está matando a sua criatividade. E essa carta dos Amorosos Elementais, ela vem lembrar tanto dessa coisa que eu tava falando, de priorizar você, as suas necessidades, o que importa pra você, o seu bem-estar, né? E também tem um conselho aqui de estar mais ao ar livre, né? Em contato com a natureza, porque isso também te ajuda a transmutar essa energia de raiva, de frustração, essa negatividade. E aí, por fim, essa carta do Confie no Seu Caminho, ela tem esse questionamento que é muito interessante, assim. Então, meio que se você soubesse que tudo vai dar certo, qual é o caminho que você escolheria? Se você soubesse que qualquer porta se abriria para você, que porta você ia querer abrir? É um convite a sonhar alto, é um convite a se conectar com a sua intuição, com o que você sente que é para você. É um convite a um redirecionamento. Porque você se amarrou num pedaço do seu caminho. Então, vamos dizer que eu tenho... Vou pegar essa vela aqui. Eu tenho um caminho que é essa vela. E aí eu vinha por aqui e eu parei aqui. Me amarrei aqui. Me apeguei a isso aqui. Eu tenho um caminho para seguir. Ficar parado aqui é como ser uma mente presa dentro de um corpo, assim. Você fica limitado. Você quer e pode muito mais, só que o seu entorno não permite. Para finalizar, uma cartinha aqui com o oráculo da mulher sistêmica. Vamos ver que mensagem tem para o signo de peixes. Chega de deixar que os outros programem quem você será. O que você ouviu lá atrás sobre si, que
te fez mal e você busca validar ainda se dizendo coisas dolorosas. Seja a sua melhor amiga, não se abandone mais. Devolva para os outros as crenças deles. Você é além de tudo que te falaram. A sua alma é pureza, leveza e beleza. Transcenda e inspire quem te cerca com o seu brilho. Afirmação: eu escolho transcender o brilho da minha alma. Você tem o seu discernimento, você não precisa que alguém te diga o que é o certo, o que é que você tem que fazer. A opinião de alguém sobre o seu trabalho, sobre a sua capacidade profissional, não te define. Construa a sua autoconfiança profissional a partir da sua própria visão. Não deixe que os outros façam isso por você. Veio aqui com o oráculo dos orixás Omolu ou Obaluaê, a cura. É hora de olhar para o seu ciclo de vida e curar tudo aquilo que o fere de dentro para fora. Tenha cautela com a sua saúde e procure a cura. Haja com prudência e reflexão. Tudo pode ser superado se você tiver coragem de seguir em frente e vontade de viver. É isso, piscianos. Essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha ajudado. E para quem gostou, eu peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com.